Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho do capítulo 20 sobre a prevenção de doenças, né? E aí a gente vai conversar a respeito desses assuntos, relembrar os micro-organismos e falar cada doença que acontece por um determinado micro-organismo. Por exemplo, doenças causadas pelos vírus, que agora a gente está vendo bastante ultimamente na mídia, né? Em relação ao coronavírus. Então, primeiramente a gente deve pensar como é que a gente vai prevenir. É possível prevenir uma doença? É uma coisa que a gente precisa pensar. A resposta é sim, a gente pode prevenir doenças e por práticas simples, como por exemplo, lavar as mãos. Aí a gente fala assim, lavar as mãos pode salvar vidas? Pode. A partir do momento que você pode se infectar, ou seja, pegar algum micro-organismo que pode levar à tua morte, se você lava a mão e você faz com que esse micro-organismo não entre no teu corpo, você está salvando a tua vida, né? E as demais pessoas que estiverem à sua volta. Então, a higienização das mãos, ou seja, a lavagem das mãos é importante, já que elas são veículos de transmissão de doenças. Como exemplo, a gente tem veículos de transmissão de doenças. A gente tem a mão, no caso, o coronavírus, que é um vírus respiratório. A gente tem também os vírus da gripe, resfriados, alguns verminoses, se você não higienizar devidamente suas mãos. Então, a mão é um importante veículo de transmissão de doenças, sim. Falando um pouquinho de micro-organismos, são seres microscópicos, ou seja, invisíveis a olho nu, e elas compreendem 4 grupinhos, vamos dizer assim. A gente tem as bactérias, os vírus, né? Bactérias, vírus, protozoários e fungos. E eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam normalmente de uma célula para sobreviver. Normalmente é da célula do corpo que ele vai invadir. Então, só relembrando algumas coisas, está em espanhol, mas a gente vai traduzir. Bactérias é do reino Moneras. Aí aqui, eu não falo muita coisa, mas enfim, vamos falar. As bactérias são do reino Moneras, unicelulares, ou seja, possuem uma única célula e são procariontes, que quer dizer que elas não têm membrana em volta do núcleo delas. Na verdade, elas nem têm núcleo. Fungos são unicelular. Então, aqui eles podem ser heterotróficos, ou seja, não produzir seu próprio alimento, ou autotróficos, que produzem o seu próprio alimento. Fungos, que é o segundo micro-organismo, pertence ao reino fungi e são heterótrofos, ou seja, eles precisam de outros seres para produzir alimentos para eles. São unicelulares ou pluricelulares, vai depender do fungo, e são eucariontes, o que quer dizer que eles têm uma membrana em volta do núcleo. Vírus. Vou falar dos protozoários primeiro. Os protozoários são unicelulares, estão no reino das algas, que é o reino protoquetista, e eles são unicelulares, normalmente, heterotrófos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, e eucariontes, que é o que? Tem a membrana. Então, o único que não tem membrana é a bactéria aqui. E que não entra como ser vivo, que é o vírus. Não são seres vivos porque não possuem células. A gente vai ver que os vírus só vai ter proteína, que é uma caixinha, e material genético dentro dele. Só que as organelas que compõem uma célula, ele não vai possuir, ou seja, eles não possuem células. Falando um pouquinho das doenças causadas pelos vírus, que a gente conhece popularmente quando vai no médico como viroses. Ela pode acontecer em qualquer idade. Lembrando que cada vírus vai ter um mecanismo de ação. Tem alguns que a gente vai pegar no ar, que são os vírus respiratórios. Tem uns que a gente vai pegar no alimento, que são os vírus de origem alimentar. E vírus que a gente vai pegar por outras vias. Então, as vias de transmissão é variável, assim como o mecanismo de ação. Por quê? Cada vírus vai ficar causando estragos em órgãos diferentes. Então, cada órgão que afetar, por exemplo, se eu afeto o sistema nervoso, eu vou ter sintomas na cabeça. Se eu tiver sintomas no pulmão, eu vou ter sintomas respiratórios e daí por diante. A prevenção, basicamente, algumas viroses têm vacinas, outras não, mas saneamento básico, que ajuda na questão da limpeza do ambiente que a gente vive, e os bons hábitos de higiene pessoal, como, por exemplo, que todo mundo já está mais que massacrado, lavar as mãos, que deveria ser um hábito antigo, mas que se tornou um hábito comum a partir desse ano. Mas lembre-se que quando acabar a pandemia, continue lavando suas mãos.
O tratamento normalmente não existe, porque vírus não tem nenhum remédio que seja um antídoto contra ele. Normalmente se tratam os sintomas dessas doenças causadas pelos vírus. Lembrando que os vírus eles possuem uma cápsula, capsídeo, que é como se fosse uma caixinha formada por proteínas e dentro dele o ácido nucleico. Alguns que são emitidos à besta, além de terem isso, ainda tem um envelope. Por isso que sabão, que o envelope tem gordura. O sabão remove e mata o vírus. Então, lavar a mão com sabão é o mais indicado, porque os vírus envelopados normalmente causam doenças. Doenças causadas pelos vírus, a gente vai falar um pouquinho de gripe e resfriado. Os sintomas são semelhantes, porém nos resfriados você vai ter coriza, congestão nasal, uma febre mais baixinha, algumas pessoas nem têm febre, espirros e dor na garganta, mas sintomas mais leves. A gripe já seria um resfriado potencializado, porque tem todos os sintomas de um resfriado e você vai acrescentar nesse bolo todo uma febre alta, que vai aparecer do nada, e muita dor no corpo, e cansaço, que é a fadiga. São vírus diferentes, o vírus da gripe são os vírus influenza, A, B e C, e o do resfriado é o rinovírus. Então, por serem vírus diferentes, vão ter mecanismos de agir no corpo diferentes. O rinovírus ele é mais fraquinho, então ele causa sintomas mais fraquinhos. Já o vírus influenza causa uns estragos maiores. É uma virose que tem vacina, né? Gripe e resfriado. Compreende geralmente crianças, idosos, doentes crônicos, algumas populações da área de risco, trabalhadores de saúde, professores, porque tem muito contato com crianças, enfim. E a vacina normalmente é oferecida pelo SUS gratuitamente. Vou falar do coronavírus, não está na apostila de vocês, porque a apostila de vocês foi antes dessa pandemia toda, então vamos falar um pouquinho. Também é um vírus respiratório, ou seja, você vai contrair via nasal ou oral, né? E aí você tem umas diferenciações. Você tem a febre, parecida com a gripe, uma tosse seca, que pode ser uma alergia, mas não é. Só que você tem algumas coisas que te levam a desconfiar que seja mais do que as outras, como, por exemplo, dificuldade para respirar. Cansaço é muito grande, a dificuldade de respirar leva ao cansaço e à fadiga, que é o seu corpo não reagir a fazer as atividades. Diarreia, e uma coisa que não está aqui é a perda de paladar e olfato. Então, a Covid-19, que é causada pelo coronavírus, como dizem vocês, causa todos esses sintomas. A forma de prevenção também é a lavagem das mãos, o uso de álcool gel. A gente sabe também que máscara está sendo usada. Por enquanto, as vacinas estão aí querendo ser lançadas, mas ainda não estão, vamos dizer, no uso popular. Pode ser que chegue até final do ano, se Deus quiser, então vamos esperar. Agora, outras vias, rotavirose, que são vírus intestinais. O agente é um rotavírus, né? Rotavirose, rotavírus. Esquece isso, porque isso aqui é quem é maluco estuda depois, na faculdade. Transmitido por ingestão de alimentos ou água contaminada. Então, você ingere por alimentos ou água que esteja com esse vírus. Sintomas, é outra via, não é respiratória, é pela boca. Febre, diarreia, vômitos e desidratação. Porque se é sintomas gastrointestinais, de estômago, você vai vomitar ou pode ter uma diarreia. Se você perde muito líquido, você pode desidratar. Tem que se cuidar, porque dependendo da desidratação, pode levar à morte. Prevenção, existem vacinas e o saneamento básico, que se você não tem alimento e água contaminado, significa que a água que está lavando esse alimento está contaminada, ou a água que você está ingerindo está contaminada. Se você tiver um pouquinho de saneamento, vai ajudar nesse sentido. Meningite viral é diferente da meningite bacteriana, é mais leve. O que é meningite? É a inflamação das meninges. Pegando o cérebro, eles têm 3 capinhas chamadas meninges, que é como se fossem saquinhos. Você tem várias capinhas e tudo isso formam as meninges. Você tem aracnóide, duramata e piamata. Então, 3 capinhas, rosa mais escuro e roxo. Quando inflama essas capinhas que envolvem o cérebro, é chamado de meningite. E aí, por quê? Está inflamado, tem células inflamatórias nesse local aqui. A meningite viral causa sintomas mais leves, né, do que a
a meningite bacteriana. Deixa eu ver se eu botei algum slide. Então, tem baixa mortalidade, ou seja, não chega a matar. Deixa eu lembrar mais o que eu ia falar com vocês. É uma forma branda que você vai ter febre, dor de cabeça, vômito, o músculo da nuca vai ficar duro, mas vai ter jeito, ela não causa tanta morte. Já a bacteriana, embora a gente não tenha que estudar meningite bacteriana, é a forma mais grave, embora existam tratamentos específicos, mas se demorar muito as pessoas podem vir a óbito. Teve um filho de uma cantora gospel, acho que é Estela, que morreu por meningite bacteriana. Então, parece bobinho, mas a gente tem que tomar cuidado. Qualquer sintoma, o que a gente tem que fazer? Sintomas mais diferentes no nosso corpo ou mais fortes, a gente tem que procurar a ajuda de um médico. Transmissão da meningite é via respiratória, ou pode ser alimentos e água contaminados, ou contato direto e indireto com fezes de pessoas contaminadas. Então, meningite viral você pode pegar de várias formas. E podem ser por todos esses vírus aqui. Qualquer vírus desse pode causar uma meningite, uma inflamação a nível cerebral em você. Mas, como eu falei, os sintomas são mais brandos, mais leves. Agora vamos para o segundo grupo, bactérias. As doenças causadas pelas bactérias são as bacterioses. Vão causar normalmente diarreia e febre, mas se for respiratório, vai causar sintoma respiratório, é onde a bactéria estiver. Mas basicamente vai dar febre, não considero nem diarreia não, que nem sempre dá diarreia. Mas febre é comum de ter. A prevenção é semelhante às viroses, porém, para as doenças causadas por bactérias, a gente tem o super antibiótico, que é uma substância que é capaz de neutralizar aquele bactéria, tô doida. Por que eu falei antibiótico é um super... Só que existe um detalhe. Como o pessoal usou de forma errada, já criou uma certa resistência para alguns. Então, é importante ir no médico para que ele passe o antibiótico, até porque tem que ter receita para comprar antibiótico. Uma doença que é muito comum, causada por bactéria, é a tuberculose. Ela é transmitida por via aérea, através de espirros ou tosse. Então, via respiratória. Me desculpa. Ela é causada pelo bacilo de Koch, que é uma micobactéria, mas é bonito o nome, mas eu não vou falar, que vocês não vão gravar isso, não precisa. E através de gotículas de uma pessoa para outra. Desculpa, eu esqueci de falar algumas coisas. A tuberculose, volta. A tuberculose, ela é prevenida por higiene pessoal, que as pessoas podem lavar a mão, por exemplo. E existe a vacina BCG, que se você olhar no teu lado direito, normalmente, você tem uma marquinha no braço. Essa é a BCG, que é feita no primeiro ano de vida da gente, ou seja, assim que a gente nasce. É oferecida pelo SUS. É uma doença que vai afetar principalmente pulmões, né? Vai dar tosse, que vai durar eternamente essa tosse. Muita febre e às vezes cansaço. Então, como eu falei, tem vacina, que é a BCG, todo mundo já deve ter tomado. Hanseníase, que é a lepra antiga, né? Todo mundo conhecia como lepra. A bactéria vai atingir a pele e os nervos periféricos. E os sinais vão desde manchas, caroços e inchaços, e dores, né? Ou insensibilidade, que você vai ter diminuição daquele local, né? Você vai sentir menos aquelas peles. Então, você tem meio verrugosos, uns caroços estranhos no corpo. E as pessoas que possuem essa doença sofrem preconceito. O Brasil é o segundo país que tem maior número de causas, né? Como eu falei, já foi conhecida como lepra. A falta de informação faz com que as pessoas sejam discriminadas. E é possível ter o tratamento adequado, tendo em vista que a bactéria... Só que aquelas regiões, às vezes, vão ficar com perda de sensibilidade. Mas as lesões mais recentes, elas são curadas. Mas o que eu ia falar? A transmissão é contato direto, a prevenção e higiene pessoal. E basicamente é isso. Então, é uma bactéria... Eu não vou falar o nome da bactéria também, mas é Mycobacterium lepre. Mas aí vocês olham na apostila como é que escreve. Mas, assim, é só entender que não é contato direto, mas não tem que ter preconceito porque tem tratamento. Doenças causadas por fungo, todo mundo já foi pra praia e pegou uma micose.
Normalmente se dá infecções na pele, nos cabelos e nas unhas, entre os dedos, que é quando você não deixa o dedo úmido, aí dá aquela frieira. Os exemplos: pitiríase versicolo, que é um pano branco, que geralmente dá perto do pescoço, tem a ver com couro cabeludo. Candidíase são lesões vermelhas pela pele, normalmente quando alguém tem uma baixa de imunidade. Tratamento: antifúngicos, esse aqui tem tratamento, vírus que não tem, gente. Prevenção: higiene pessoal, secar sempre os pés, não deixar úmido, sempre lavar as mãos também, isso tudo ajuda. Porque fungo gosta de calor e umidade, se você tirar isso ele não desenvolve. Doenças causadas por protozoários. Protozoários pertencem ao mesmo reino das algas, que é o protoquetista. Exemplos de protozoários são vários, mas a gente vai trabalhar um. Malária, leishmaniose, doença de Chagas, amebíase, giardíase, tricomoníase. A tricomoníase ela é transmitida por via sexual, por isso que na prevenção dessas doenças eu botei o uso de preservativos. E a toxoplasmose, que a gente vai falar no próximo slide. Então, voltando à prevenção: higiene pessoal, lavar a mão, saneamento básico, para você ter rede de esgoto e água potável para você adquirir, e uso de preservativos no caso da tricomoníase, que é um protozoário que é transmitido por via sexual. Falando da única doença causada por protozoário do capítulo de vocês, e que é importante falar: toxoplasma. Você tem o gato como vetor, ele elimina as fezes dele, e você pode contaminar de duas formas. As fezes desse gato pode chegar até as suas frutas ou alimentos, né? Ou algum animal pode comer essas fezes no capim, por exemplo. Então o gatinho, ele vai fazer as fezes dele. Tá aqui o gatinho, que pode estar no capim, que os bois vão comer, ou pode contaminar a fruta, ou pode contaminar a caixinha de areia dele. Se você comer uma carne contaminada, mal cozida, você pega. Se você comer uma fruta e legume mal lavado, você pega. Se você botar a mão na caixinha de cocô do gato, você pega. Por quê? Os cistos, né, que são os ovinhos desse toxoplasma aqui, fica aqui quietinho, enquanto que se você não lavar a mão, você vai botar na boca, vai ingerir ele. E se você comer uma carne mal cozida, não vai matar, você vai ingerir ele. E se o ovinho estiver nas cascas dos alimentos, você vai ingerir. Aonde que você precisa eliminar o gato? Não precisa, então é ignorância falar que mulheres grávidas precisam eliminar gatos. O que elas precisam fazer? Higienizar bem seus alimentos, cozinhar bem suas carnes que vai ingerir, e se tiver o gatinho lá com a caixinha, usa a luva e sempre lava a mão, ou bota a máscara, ou pede alguém para limpar a caixinha enquanto ela estiver grávida. Porque a toxoplasmose na gestação, se a mulher grávida pegar, leva a toxoplasmose congênita, ou seja, vai afetar o feto. E aí você pode ter cegueira, você pode ter algumas deformações, você vai depender do grau, da fase da gestação. Normalmente é sistema nervoso, que é chamado neurotoxoplasmose, aí a criança nasce com alguns problemas neurológicos, né, na cabeça, e na retina, que pode nascer cega. Mas se a grávida tem que eliminar o gato? Não, ela só não tem que ter contato direto com as fezes. E caso ela tenha que ter, é só ela usar a luva, máscara e sempre lavar as mãos depois que mexer nos gatos, o que é uma forma de higiene pessoal. Então, toxoplasmose, a culpa não é do gato, é da falta de higienização nossa. Então, ou seja, se a gente, desculpa a expressão, quem pega toxoplasmose, normalmente, vamos dizer assim, entre aspas, é porque não higienizou suas mãos ou alimentos direito. Atitudes para prevenir isso. Tô falando isso para ninguém falar depois para vocês, aí vocês ficarem levando esses mitos para frente. Lavar bem as mãos, sempre que manipular carne ou cruas, e sempre lavar as mãos, na verdade. Evitar comer alimentos crus e sempre que for comer, lavar muito bem. Após ter contato com gatos, como eu falei, lava as mãos ou qualquer animal. Mantenha sempre o gato bem alimentado, não dá carne para ele de caça, dá a raçãozinha, a caixa dele de fezes, que ele elimina as fezes. Sempre renovada a cada 3 dias e colocada no sol e sempre que higienizada. Preferencialmente deveria ser a cada dia. Cães também podem transmitir toxoplasmose se sujarem o pelo com fezes de gato, então sempre lavar as mãos. Controle de outros animais e lavar sempre bem as mãos quando você for mexer em jardim, né? Então, qual é a dica do primeiro slide? Que eu vou voltar depois, lavar as mãos.
Prevenção de doença, então, se resume a bons hábitos de alimentação, prática de exercícios, porque seu corpo também precisa estar com a imunidade lá em cima, cabeça arejada, corpo saudável e higiene pessoal. Além de hábitos, sempre beber água, fazer exames periódicos, cuidar da higiene pessoal, manter as vacinas que podem ser feitas em dia, se alimentar bem, exercício físico, cuidar da mente e dormir direito, né, gente? Que eu sei que o sono de todo mundo tá desregulado. Então, se quiserem lavar as mãos, né, vocês vão fazer dessa forma. Esfregar as mãos, entrelaçar, repete o processo 2 vezes, esfrega a palma, esfrega a unha. Ó, como é que tem que fazer? Mexe com o dedão na palma da mão, sempre com movimentos circulares. E depois enxágua até tirar a espuma. Secar sempre com a toalha limpa ou folha de papel. Então tem que lavar devagar a mão para poder fazer uma higienização direita das mãos. Então basicamente é isso. Uma boa semana a todos.